Alô, meus amores. Meu nome é Maria, eu sou brasileira e vivo nos Estados Unidos há quase 13 anos. E esse ano eu tive a inspiração de dar um presente para vocês. Na verdade, eu tive a inspiração de dar 365 presentes para vocês. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, os últimos 3 anos eu fiz as lições do curso em Milagres em inglês. E em 2019, a Tina Louise Spalding, que é autora de alguns dos melhores livros que eu já li, ela nos presenteou com as lições do curso em Milagre que ela estava fazendo online, e depois de cada lição, ela se conectava com Jesus e Jesus fazia comentários sobre cada lição. Como a gente consegue integrar as lições no nosso dia a dia que a gente está vivendo hoje na atualidade. É muito interessante, é um livro maravilhoso. Na verdade, eu tenho ele aqui. Esse livro, ele ainda não está traduzido para o português. Ele não está traduzido para o português. E eu tenho a intenção de traduzi-lo. Então, o presente que eu fui inspirada a dar para vocês esse ano eu vou fazer as lições do curso em Milagres em português e em seguida eu vou ler os comentários de Jesus em português para vocês. Como eu falei, eu estou com a intenção de traduzir o livro e eu pedi autorização da Tina para usar as minhas traduções nos vídeos que eu vou fazer cada dia com vocês, as lições. E ela me autorizou a fazer isso antes mesmo da tradução ser publicada. Por que fazer o curso em Milagres? O curso em Milagres, ele vai tirar a tua mente do medo e levar de volta para o estado natural, que é o amor e paz. Porque nós fomos criados a essência do amor divino. E o nosso estado natural é paz. Então, é isso. Esse livro, essas lições, eu comecei em 2018 e de início você meio que isso não faz muito sentido, não acredito muito no que está dizendo aqui, mas continue fazendo, faça por pelo menos 30 dias. E depois você analisa o que aconteceu com a tua mente. Você vai perceber que você se tornou uma pessoa mais calma, que coisas que te irritavam antes já não te irritam mais. Coisas que te tiravam do sério já não acontecem. E depois de um tempo você percebe que como a tua mente está mais focada sempre no amor, compreensão, você para de julgar, ou pelo menos julga menos, você começa a atrair mais coisas boas, coisas que você quer que aconteça. Então, sim, você realmente consegue mudar a sua vida para melhor e a vida das pessoas, de todo mundo ao seu redor. Por isso que o livro se chama Um Livro em Milagres. Tudo começa com o nosso pensamento, mas a gente foi treinado a focar em coisas que não é para o nosso benefício. Esse livro vai dar a tua mente de volta para você criar realmente o que te faz feliz, que é coisas que te tragam a verdadeira paz divina, paz de espírito, como a gente fala. Então, deixa eu mostrar a minha tela para vocês, deixa eu só vir aqui e trocar o... Aqui. Aí você me pergunta, tenho o livro ainda, o que eu faço? Você não precisa esperar comprar o livro para começar a fazer.
eu vou, na descrição de cada vídeo, eu vou colocar o link para a lição, que as lições estão todas online. É bom você ter o livro? Sim, porque aí você não depende da internet. No caso dos comentários de Jesus, se você vir até depois, tudo bem. Mas é interessante que você comece cada lição pela manhã. Você começa a lição de manhã. Geralmente tem 2 períodos de prática, um à manhã e outro à noite. Maria, essa lição tem que fazer todo dia? Então, o treinamento, se você fizer uma lição por dia, é aconselhado que você não faça mais de uma lição por dia. Você termina com um ano. Mas se você esquecer de uma lição, tudo bem. Você não precisa se julgar por causa disso, se martirizar por causa disso. Você continua da lição que você parou. Por exemplo, se você fez a lição 2 e no terceiro, esqueceu o terceiro e quarto dia. Aí você volta para a lição número 3. E assim por diante. Mas, Maria, é muito difícil. Essa lição aqui está dizendo para praticar 3 vezes ao dia, mas eu esqueci 2 vezes. O que eu faço? Se você sentir que você precisa se dedicar mais àquela lição, repete a mesma lição no dia seguinte. Mas é aconselhável que não repita a mesma lição mais de 3 vezes. Se 3 vezes você tentou, mesmo assim você acha que não está perfeito, não tem problema. Simplesmente passa para outra, porque deixa eu mostrar deixa eu mostrar para vocês de novo. Não tem problema se você não vai conseguir fazer tudo perfeitamente, as lições práticas perfeitamente. Quando esse treinamento foi desenhado, eles já sabiam, isso faz parte do treinamento também, você esquecer, lembrar, se perdoar e se ajustar à lição. E o que eu faço para me ajudar a lembrar? Coloco o despertador no celular. Que é isso, opa, hora da lição, eu vou fazer. E, Maria, o que acontece quando eu terminar o primeiro ano? A verdade é que você vai querer fazer de novo. A Tina, por exemplo, ela fez por 14 anos. Depois de 14 anos, foi quando ela começou a receber, começou a ter as habilidades dela de médio, por exemplo. Não que todo mundo que fizer as lições vai ficar médio, mas de uma forma ou de outra você vai ficar mais próximo da tua divindade, você vai ficar mais próximo da espiritualidade. Então, vamos começar a lição? Deixa eu voltar aqui de novo pro site. Você vai ver aqui um curso em milagres. Aí eu vou ler para vocês. Livro de exercícios, introdução. Ok? Um fundamento teórico, tal como o que o texto provê, como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas do texto. Os exercícios são muito simples, não requerem muito tempo e não importa onde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é 1 ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. Essa parte é muito importante. Desde que a gente nasceu, a gente foi programado pela sociedade a aceitar coisas como realidade, que na verdade não é realidade. A gente foi aceitar, a gente foi treinado a obedecer, a gente foi treinado a comer
comidas que nos fazem mal, como, por exemplo, comidas processadas. A gente foi treinado a assistir televisão, entregar a nossa mente para as propagandas. Então, existe muito treinamento. O que a gente pensa, na verdade, não é a gente que está pensando. A gente só está repetindo coisas que foram inseridas na nossa mente. E é importante que você faça uma lição por dia, porque esse livro ele vai mostrar que a realidade que a gente tem como realidade, ela está completamente virada, completamente de cabeça para baixo. Então é importante que seja um passo de cada vez, para você ter tempo de se reajustar. Se você fizer muito rápido, você vai perder contato com a realidade e pode se perder. Então, é importante que faça devagar, faça uma lição por dia, para você ter tempo de reajustar a nova realidade, um passo de cada vez. Então, vamos continuar. O livro de exercícios é dividido em duas sessões principais. A primeira lida com o desfazer do modo, como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central, que é declarada primeiro. Essa é seguida por uma descrição dos procedimentos específicos segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. O propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de todo mundo, tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igual a todos e a tudo o que vês. A transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como o faz a transparência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares, e a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de que não dividir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de entender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias tal como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Não te é pedido que use-as.
Só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhe dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias. Não precisas aceitá-las. E não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas pode resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E qualquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido. Então, como eu falei, vai ter coisas que o teu ego vai gritar, não acredito nisso. Mas aí você fala, tudo bem, a gente não precisa acreditar, vamos só continuar fazendo isso aqui e ver no que vai dar. Então, vamos para a lição número 1, para a primeira lição. Aqui está, lição 1. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, nesta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Então, eu vou ler o que está aqui, mas aí no caso você vai olhar ao seu redor e usa o que você está vendo. Esta mesa não significa nada, esta cadeira não significa nada, esta mão não significa nada, esse pé não significa nada, esta caneta não significa nada. Então, olha além do que o que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada, aquele corpo não significa nada, aquela lâmpada não significa nada, aquele cartaz não significa nada, aquela sombra não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia de hoje, use-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo o que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne a aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto aproximadamente, a menos que isso implique em uma situação de pressa, uma sensação confortável de lazer essencial. Então, em todas as lições, ele está sempre enfatizando. Você deve se sentir relaxado o máximo possível com as lições. Não imponha coisas que realmente está te fazendo mal. Se você conseguir algumas lições que eles acham que, vamos dizer, faça por 5 minutos. Mas se você se sentir muito restringido, se você não está se sentindo bem, diminui para 3. Então, se sentir bem com as lições é importante. O que você deve anotar aí para você... O que eu faço, eu anoto no papelzinho e que eu levo comigo para onde eu vou. No caso da primeira, segunda e terceira, é só de manhã e à noite. Mas aí eu anoto assim mesmo, principalmente se você não tiver o livro, para você não depender da internet quando você for fazer à noite. Anota a ideia principal. Nada do que vejo neste quarto, nesta rua, nesta janela,
neste lugar significa coisa alguma. Aí você coloca alguns exemplos, como esse aqui. Aí você coloca exemplo perto e exemplo longe. Aí você coloca frequência de manhã e à noite por mais ou menos 1 minuto. Então agora a gente vai ver o que Jesus tem a dizer para a gente sobre essa lição. Eu adoro como ele começa as lições. Quase todas ele começa com essa frase aqui, ó. Vocês são seres abençoados de fato. Eu sou aquele que você conhece como Jesus. Este é o primeiro dia do resto de sua vida. Estou feliz que você esteja aqui comigo agora. Estarei com você sempre que fizer essas aulas. E isso é verdade. Quando foi ele que escreveu o livro Um Curso em Milagres em 1977, através de uma médium aqui de uma universidade da Califórnia. E agora, em 2019, ele veio para explicar cada lição. Então, vamos continuar. Quero que você entenda que está chamando os grandes mestres de todos os tempos. Não só apenas eu, mas também muitos professores mestres ascensionados envolvidos na transformação da consciência da Terra neste momento. Ao dar o primeiro passo nesta longa jornada em direção à reabilitação de sua mente, você pode chamar grandes professores e caminhar com seres muito mais poderosos do que você imagina. Essas lições parecem pequenas, parecem insignificantes, mas processo por processo, pensamento por pensamento, ideia por ideia, sua mente será curada. Nestes passos de bebê, você pode notar, às vezes, até mesmo a diferença física em sua consciência. Por exemplo, você pode ter sensações em sua cabeça ou corpo, ou você pode ouvir sons ligeiramente diferentes zoando em seus ouvidos. Você pode até sentir pressão em certas partes do corpo. Com o seu treinamento nos ensinamentos judaico-cristãos de seu tempo, é muito importante que o medo não gere um sentimento de ansiedade. Você está expandindo sua consciência e seu corpo é um reflexo de sua consciência. Ele é criado por sua consciência e você terá mudanças em suas sensações corporais como consequência da expansão de sua mente. Deste lado do véu, há muito menos separação do que do seu lado. Então, quando eu digo nós trabalhamos como um coletivo. Muitos professores, mestres ascensionados. Mas este projeto em particular é meu. Esses ensinamentos são sobre liberdade, verdadeira liberdade. Você não pode ser livre em seu corpo físico quando não é livre para pensar e escolher com sua mente. Estamos derrubando o arame farpado ao redor do campo de concentração de sua limitada mente egoística e você sentirá a expansão de muitas maneiras diferentes. Seja corajoso e entre nesses novos ensinamentos com entusiasmo e curiosidade, em vez de medo. Quando sentir o medo pairando em sua mente, saiba que ele foi plantado ali por algum ensinamento menos amoroso. Você é o corajoso, de fato, ao entrar neste novo trabalho. É com grande prazer que o mantemos perto de nossos corações e o encorajamos a fazer essas lições e a se juntar a nós amanhã para a lição 2. Eu sou aquele a quem você conhece como Jesus e falaremos novamente em breve. Então, os comentários de Jesus são realmente incríveis
E esse é só da primeira lição. Assim, depois de um ano, ao decorrer de um ano, você realmente abriu sua mente para novos conceitos e você vai começar a ver o mundo de uma forma diferente. Você vai começar a sentir o mundo de uma forma diferente. E como você cria um mundo ao seu redor, o mundo que você vai perceber, ele vai mudar com você. As pessoas que antes não eram tão gentis com você, vai começar a ser gentis com você. Muitas coisas mudam para melhor. Eu já estou fazendo no meu quarto ano fazendo. Eu não sei por quanto tempo eu vou fazer, mas eu aprendi muito e a minha vida, eu não trocaria essa experiência por nada. É uma experiência de aprendizado realmente que vale a pena. Não existe nada melhor do que uma mente na paz e no amor. Essa é a verdadeira felicidade. Então, vamos nessa aventura comigo? Eu desafio você fazer por 7 dias. Aí depois você percebe o que aconteceu. Analisa o que aconteceu. Se você ainda não tem certeza, faz por mais 7 dias. Se você fizer por 30 dias, aí você vê o que aconteceu com a sua mente. Você vê se trouxe algum benefício para você ou não. A decisão é sua, mas os vídeos estarão disponíveis a qualquer momento que você queira começar ou recomeçar. Então, eu realmente percebi que quando mais pessoas vão lá e apertam o botão play, o YouTube mostra para mais pessoas. Então, se você gostou da mensagem, se você acha que é útil para você ou para outras pessoas, me ajuda a divulgar esse vídeo e vem comigo nessa jornada. Quer dizer, não venha apenas comigo, venha conosco, porque Jesus e muitos outros mestres ascensionados estão nessa jornada. Muito amor para vocês e vejo você amanhã.